E aí galera, tudo bom? Então, nessa aula a gente vai falar sobre as doutrinas sociais do século XIX. Então, essa aula é uma continuidade da aula sobre Revolução Industrial. Então, para quem ainda não assistiu a aula de Revolução Industrial, aconselho fortemente que volte, assista as aulinhas e depois venha para cá para as doutrinas para poder compreender melhor. Então, de maneira resumida, a gente nessa aula vai tratar sobre o liberalismo político e econômico, vai falar um pouquinho também sobre o socialismo, comunismo, anarquismo e o socialismo cristão, né? Socialismo entre aspas, né? Mas vamos dizer assim o socialismo cristão, que também é desse período. O contexto em que está inserido essas formas de pensamento, elas não podem ser desconsideradas de seus processos. Então, essas ideias não saíram do nada, não pararam no nada. Qual o contexto em que essas ideias estão sendo inseridas? Então, a gente está no período de Revolução Industrial, a gente já deu essa aula aqui, tá? E, juntamente da Revolução Industrial, as suas consequências. Então, o capitalismo que agora é fortalecido, um capitalismo industrial que foi consolidado no século XIX. Temos também agora novas relações de produção e de divisão do trabalho. Então agora você tem centenas de milhares de trabalhadores totalmente dependentes da produção capitalista, o que não existia antes do capitalismo industrial. Havia várias formas do capitalismo industrial de economias mistas e de outras formas de relação de trabalho. Algumas se assemelhavam muito com a do século XIX, mas outras não tinham não se encontrava essa mesma forma de dominação, certo? E por último, a gente tem um período de grandes revoltas populares. Então, na aulinha sobre Revolução Industrial, a gente analisou aqui basicamente três, que foi o ludismo, o cartismo e as revoluções de 1848. Então, essas revoltas, principalmente a cartista e a de 1848, principalmente essas duas, vão contribuir imensamente para a propagação das ideias socialistas na Inglaterra. O que é uma doutrina? Então eu coloquei aqui que uma doutrina é um conjunto sistemático de ideias ou princípios que estruturam e dão base à vida humana, qual seja a religião, a filosofia, partidos políticos, sistemas de produção. Então as doutrinas nada mais são do que um conjunto imenso de ideias, e esse conjunto ele consegue se instaurar em instituições, seja a instituição familiar, seja a instituição religiosa e também nas organizações da sociedade. Isso é muito útil para a gente que está estudando história, porque a gente começa a ter uma proximidade maior com o imaginário social da época. Então a história não se faz apenas de ações. Para que a gente possa compreender a história, é muito interessante também a maneira como as pessoas pensam na época. Então, isso ajuda a gente a não naturalizar certas práticas e não naturalizar certos tipos de pensamento. Um exemplo que eu dei na minha aula sobre a Revolução Francesa foi justamente a introdução do relógio como um instrumento central para o desenvolvimento do capitalismo. O relógio, ele é um instrumento concreto, logicamente. No entanto, a apropriação desse instrumento serviu de base para que os capitalistas conseguissem adequar a sua indústria a uma nova maneira de organização. Isso tudo só foi possível graças ao imaginário social. As pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, começaram a internalizar certos valores do capital para si. E a partir
dessa internalização de valores, elas mudaram seus hábitos, etc. Então toda a sociedade, todo sistema político, ele tem em si um sistema de ideias. Esse sistema de ideias, quando ele se concretiza, é o que a gente chama vulgarmente de senso comum. Então, no Brasil, por exemplo, há vários sensos comuns que pairam na sociedade. Esses sensos comuns foram produzidos, eles não nasceram, eles não sempre estavam ali. Então, eles foram pouco a pouco formalizando. Nesse período, a gente pode dizer que há vários pensamentos que estão disputando espaço. Você tem o liberalismo, você tem o nacionalismo, você tem o cientificismo, você tem, e também ao lado disso você tem as doutrinas revolucionárias, que é o socialismo, o anarquismo e o comunismo, certo? Então todos esses ideais tentaram de alguma maneira, né, tentar agraçar algum tipo de apoio social. E quem foi o vencedor dessas disputas, logicamente, foi o nacionalismo, o liberalismo, enfim. As doutrinas são extraídas de interpretações e reflexões de um dado contexto histórico, exatamente. Elas não nascem do nada. Então, essas doutrinas sociais, elas são formadas a partir de uma dada sociedade do real, e essa sociedade concreta, ela começa a produzir essas ideias. Essas ideias começam a se propalar, começam a se difundir e ganhar materialidade nas ações das pessoas. Bom, uma primeira doutrina que a gente pode dizer é o liberalismo econômico e o liberalismo político. Aqui vai uma atenção, uma observação, melhor dizendo. O liberalismo, ele não nasceu no século XIX, correto? O liberalismo já era uma ideia que já circulava no século XVII, por exemplo, na Europa. Então, esse é um ideal muito mais antigo que o ideal do socialismo, por exemplo. O liberalismo, tanto econômico quanto político, ele vai ser fortemente influenciado pelas ideias do iluminismo. Aliás, até alguns iluministas são liberais, né? A gente vai ver alguns autores, já, e eles também valorizavam os valores da burguesia, dessa classe que estava agora se formando, que era a burguesia. Então a burguesia ela carregava certos valores de liberdade, de propriedade privada, da democracia. Claro, uma democracia extremamente restrita. Essa democracia não era uma democracia que reconhecia a população mais pobre, certo? Então, esse conjunto de valores, a república também é um valor liberal, menores poderes para a monarquia, etc. Todo esse conjunto de pensamento estava centralizado no ideal do liberalismo. O liberalismo ele incentivou revoluções burguesas que derrubaram estados absolutistas. A gente deu uma aula aqui sobre Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa ela vai ser pautada nos ideais do iluminismo e nos ideais do liberalismo. E elas difundiam a ideia de que para que instituições liberais pudessem se estabelecer, se firmar, para que uma nova Constituição pudesse ser escrita, para que a República Democrática pudesse ter algum tipo de concretude, de elaboração, nós deveríamos derrubar os estados absolutistas, que eram eles que não permitiam, dificultavam essa implementação. E defendiam também a criação de uma democracia liberal, como eu já falei antes. Bom, outros elementos do liberalismo é a não intervenção do Estado no mercado. Agora, atenção, eu falei isso muito na aula de Revolução Industrial e vou retomar aqui. A gente vai ver logo a logo alguns autores que vão falar sobre essa não intervenção do Estado. Mas a gente tem que lembrar que esse Estado que eles criticavam não era o Estado liberal, não era o Estado burguês, e sim o Estado monárquico. O Estado monárquico ele não tinha uma constituição, o monarca ou o rei, ele tinha poderes absolutos de mandar e desmandar, e os interesses dessa monarquia não compactuavam em grande medida com os interesses da burguesia. A burguesia ela queria acumular riquezas, ela queria
expandir seus mercados, expandir seu público consumidor, e o Estado monárquico não possibilitava esse liberalismo. No entanto, o mercado, mesmo e apesar desse Estado absolutista, ele conseguiu, de certa maneira, e com muitas dificuldades, florescer. Prova disso são as grandes navegações que a gente viu na aula sobre mercantilismo. Então, o mercantilismo, embora com todas essas dificuldades, o liberalismo e o mercantilismo, ele conseguiu, de alguma maneira, pleitear seus interesses e firmar seus comércios. Na escravidão, o comércio no açúcar, o comércio também de especiarias e de artigos preciosos. Então, o liberalismo, ele defende, num momento inicial, o livre mercado. O que é o livre mercado? O livre mercado é exatamente a não intervenção desse Estado, que eu acabei de falar, e uma liberdade maior de conduzir seus negócios dentro do comércio. Então, eles eram contra taxas alfandegárias, eles eram contra taxas de impostos, eles eram contra tabelamento de preços feito pelo Estado monárquico. Logo, o liberalismo, ao defender o livre mercado, ele defendia que se eu deixar que os proprietários possam fazer suas próprias negociações e estimular um público consumidor maior, o mercado ele vai pouco a pouco gerenciando seu movimento natural. E também, caso haja alguma crise econômica, o liberalismo, o livre mercado, ele vai conseguir regular a partir da lei de oferta e demanda. Então, basicamente, esse conjunto de ideias que eu acabei de mencionar são esses que vão formar o pensamento liberal. Ok? Então, aqui uma frase, como eu sempre gosto de fazer, do Michel Beau. O Michel Beau, ele é um historiador francês e no livro dele sobre história do capitalismo ele escreve: nesse espírito se desenvolve e se afirma o que se pode chamar de utopia liberal. Propriedade, livre iniciativa e livre jogo de mercado devem assegurar o melhor mundo possível. Então, o Michel Beau basicamente está resumindo tudo o que eu estava querendo passar para vocês. Aqui vai alguns autores que sustentam esse pensamento. Claro, há muitos outros, mas a gente vai se concentrar só neles, tá? Mas aí eu vou também mencionar outros, caso vocês queiram saber. Um primeiro é o Thomas Hobbes. Agora você deve estar se perguntando, se você assistiu alguma aulinha sobre filosofia, que o pessoal do portal já disponibilizou aula sobre os contratualistas, que no caso é o John Locke, o Rousseau e o Hobbes, você deve se perguntando, mas Vinícius, o Thomas Hobbes ele é a favor de um Estado interventor. O Thomas Hobbes é a favor de um contrato social em que, antes desse contrato, a sociedade ela vive quase que numa situação anárquica, quase que numa anarquia generalizada, sem leis, sem restrições, e o homem ele não pode viver sem essas restrições. Logo, a figura de um Estado pode aparecer. Ao escutar isso, você deve estar se perguntando o que é que isso tem a ver com liberalismo. Gente, quando Hobbes ele anuncia o seu pensamento e prescreve que uma sociedade, para ela poder se conduzir em uma certa harmonia, ela deve fechar esse contrato social entre homens e o Estado. Mas Vinícius, o Estado não é aquele que não permite uma boa condução do mercado? Sim, para os liberais essa intervenção é prejudicial. No entanto, a gente tem que ter em mente uma coisa: o preceito liberal não apenas é reduzido à questão do mercado. O liberalismo ele defende a propriedade privada, ele defende a propriedade privada, ele vai defender também a liberdade sob todas
conduções e também vai defender o direito de vida. E é exatamente nesse último ponto, o direito de vida, que o Hobbes pode ser considerado como um autor que inaugura, vamos dizer assim, o pensamento liberal. Por quê? O direito de assegurar a vida é um direito do liberalismo. Então, ao fazer esse contrato social entre o povo e o Estado, eu vou conseguir firmar aí um direito de permanecer com a minha vida. Porque antes desse contrato, segundo Hobbes, você pode, enfim, ser morto a qualquer momento, você não vai ter nenhuma segurança social. Agora não. Você vai ter pelo menos o seu direito de viver, caso você queira se submeter às regras do Estado. Bom, se o Thomas Hobbes paira alguma dúvida se ele é ou não um pensador liberal, o mesmo não acontece com John Locke. Com John Locke, aí já se aparece mesmo os traços mais fortes do que a gente está chamando de liberalismo econômico ou liberalismo político. No Thomas Hobbes, ele também é um contratualista, ele é um dos primeiros que vai defender incansavelmente o direito da propriedade privada, que o Estado assegure o não banimento da propriedade privada. Agora veja só, propriedade privada para o John Locke não é qualquer propriedade. A gente tem que lembrar que o John Locke, por exemplo, era a favor da colonização inglesa. Ele apoiou, por exemplo, no século XVII, a colonização de algumas colônias, sobretudo na África. Porque para ele, a propriedade daqueles nativos não era uma propriedade privada, porque ali não se poderia produzir de alguma maneira. E isso é muito atual, gente. Os liberais de hoje, que se dizem liberais, ficam aí defendendo a propriedade privada o tempo todo. Mas na hora de falar sobre a propriedade do indígena ou dos quilombolas, não, essas propriedades não devem ser asseguradas. Essas pessoas devem ser expropriadas de seu território para que o mercado possa usurpar e utilizar essa propriedade de uma maneira mais rentável. Então, o John Locke é um autor primordial para o pensamento liberal. Outra coisa, esses autores que eu acabei de citar, que eu estou citando aqui, nenhum deles é do século XIX. Nenhum deles. No entanto, todos esses autores deram instrumentos intelectuais e deram combustível intelectual, melhor dizendo também, para os intelectuais da época. Eles se influenciaram principalmente nos fisiocratas franceses, que eram estudiosos que já defendiam o livre mercado, certo? Eu só não coloquei eles aqui porque eles não caem nunca no Enem. E principalmente o Adam Smith e o David Ricardo se influenciaram nesses fisiocratas. E o século XIX aconteceu o mesmo com eles. Muitos industriais, muitos capitalistas vão começar a reivindicar suas ideias para o século XIX. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte, que no século XIX, as monarquias absolutistas são praticamente todas restauradas após a Santa Aliança. Quem não sabe o que é Santa Aliança, volta para a aula de Revolução Francesa. A Santa Aliança foi uma tentativa de fortalecer as monarquias e os estados monárquicos e dissipar e também, não só dissipar, mas também abolir o pensamento liberal. Então, os burgueses do começo do século XIX, isso vai até 1848. Por quê? Assista a minha aula de Revolução Francesa que eu explico por quê. Até 1848, os burgueses da época tinham esse pensamento de liberalismo. Depois de 1848, a coisa começa a mudar, uma vez que, pouco a pouco, essas monarquias vão ser destronadas e vão ser substituídas por repúblicas e estados modernos, estados burgueses. Logo,
essa incompatibilidade entre Estado e mercado vai desaparecer. Eu conto isso melhor, eu falo isso melhor na aula de Revolução Industrial. Bom, um outro autor muito famoso é o Adam Smith. O Adam Smith, ele vai, uma de suas teorias, primeiro que o Adam Smith ele não é um economista. Muita gente acha que ele é economista. Ele não é economista. Ele é um filósofo moral que escreve muitos livros sobre moralidade e depois que ele se interessa um pouco sobre essas questões econômicas e a sua reflexão sobre moralidade vai recair quase que totalmente nas suas reflexões econômicas. Para o Adam Smith, a mais conhecida de todas as suas teorias é a da mão invisível. Essa mão invisível seria a mão invisível do Estado. O Estado é... Calma. Não. A mão invisível seria o mercado, não o Estado. Exclui isso. A mão invisível seria o mercado. E esse mercado se autorregularia o tempo todo. Então o comércio não precisava ter uma interferência do Estado, como eu já falei, Estado monárquico. Esse carinha aqui, o Adam Smith, não era contra o Estado burguês, contra o Estado capitalista, ele era contra o Estado monárquico, tá bom? Então o Adam Smith, ele começa a traçar suas reflexões a partir desse ponto. O liberalismo, o mercado, se ele não tiver uma interferência direta do Estado e de suas leis, etc., ele vai conseguir ser mais próspero. Então os preços vão ser reduzidos, porque não haverá taxas de impostos muito altas, etc. Isso em teoria. Na prática não foi muito bem assim, que aconteceu no século XIX. Eu falei das crises do século XIX, qualquer coisa volta lá para a linha de Revolução Industrial. E nós temos o David Ricardo. O David Ricardo é um dos maiores expoentes aí do liberalismo. Penso eu que em termos de importância intelectual, o David Ricardo seja mais importante do que o Adam Smith. O Adam Smith é mais um ideólogo mesmo. Já o David Ricardo, ele sim é um economista e as reflexões dele são muito mais minuciosas sobre a sociedade do capitalismo, que vai se formar, que está se formando ainda, do que o Adam Smith. O David Ricardo, ele é o cara, um dos que elaborou a grande tese aí sobre a oferta e demanda, né? Então o mercado, ele possibilitaria essa harmonia entre a oferta e demanda, e essa autorregulação do Estado faria com que os mercados e as relações de troca pudessem fluir de maneira mais fluida, certo? Gente, ao lado, eu não coloquei isso no slide, mas é bom vocês anotarem, certo? Ao lado do liberalismo, a gente também vai assistir à formação de um outro pensamento que vai ser muito importante nessa época e que vai ser filho dessa perspectiva liberal, que é o pensamento do progresso, a fé no progresso, o cientificismo. Isso é muito interessante porque a gente também, a partir da compreensão do cientificismo, a gente compreende de maneira mais aprofundada como é que essas pessoas se relacionavam, como é que elas pensavam nessa época. Bom, o nome cientificismo já diz tudo, crença na ciência. E essa crença na ciência, ela é praticamente cega, principalmente na segunda fase da Revolução Industrial. Quem ainda não assistiu a aula da Revolução Industrial, volta para ver o que é a segunda fase da Revolução Industrial. Nessa segunda fase, vão ser criadas inúmeras universidades e inúmeros polos de escolas politécnicas e técnicas, que vão fomentar o interesse de jovens e adultos também pela ciência. Porque ciência, nesse período, ele vai ser sinônimo de progresso. Se a ciência, até a Idade Moderna, foi muito condenada pela Igreja Católica, a Igreja Católica, a gente tem que lembrar, até a formação dos estados modernos, ela tem uma presença na política quase que majoritária. Com a Revolução Francesa, você vai ter a reforma, a Constituição do Clero, o famoso Constituição do Clero, que vai definir aí o distanciamento que a Igreja Católica tem com relação à política. Ele não vai banir a Igreja, não é isso. A religião não vai ser criminalizada. Só que agora
ela vai ter que obedecer a uma Constituição e também respeitar os preceitos da laicidade, o Estado laico. Muitas pessoas acham que o Estado laico, muitas pessoas, claro, que não têm conhecimento, dizem que o Estado laico é uma invenção do pensamento de esquerda e tal. E não tem nada a ver. O Estado laico, ele é filho da sociedade liberal, ele é filho da sociedade capitalista. Então, a ciência, até a formação desses estados modernos, a ciência tinha muita dificuldade, porque muitas vezes ela contrariava a ideia da igreja. Uma das ideias que a igreja sustentava é que a Terra era plana. O que é engraçado que tem gente hoje que acredita nessa bobagem. Mas na época, as pessoas acreditavam que a Terra é plana. E aí os cientistas começaram a contrariar essas ideias que a igreja defendia. Então muitos deles foram perseguidos. Aqui ocorre um processo inverso. Pouco a pouco, a ciência ela vai ser sinônimo de técnica. E técnica é igual a progresso. E progresso é igual a melhorias dentro do capitalismo. Então, a ciência vai ser uma peça fundamental para o progresso do capitalismo. Então, a indústria química vai desenvolver muito nesse período. A física, o conhecimento físico vai ser muito estudado, a matemática, a biologia. Vai haver um processo muito interessante de divisão científica do trabalho. Você não tem a divisão social do trabalho, que eu falei sobre a diferença dos proprietários e não proprietários, os não proprietários são os trabalhadores e os proprietários são os burgueses. Vai ocorrer uma divisão científica do trabalho também nas universidades. Que divisão é essa? Antes do século XIX, minha gente, até o século XIX, era comum que a biologia, a química, a física, elas fossem nomeadas como filosofia da natureza, filosofia matemática, filosofia química. Então, a filosofia, ela tinha um protagonismo imenso até o século XIX. Se vocês forem ler o romance da Mary Shelley, Frankenstein, no Frankenstein, que é o doutor Frankenstein, não é o monstro, né? A gente acha que é o monstro, mas não é no livro. O doutor Frankenstein é um jovem que é muito empenhado nos estudos científicos. Quando ele entra na universidade, logo no começo do livro, ele começa a pagar as cadeiras e é interessante que ele não se refere à química como a química. Como a gente hoje, vou ter aula de química, vou ter aula de física. Não, ele falava, vou para a aula de filosofia física, vou para a aula de filosofia geométrica, vou para a aula de filosofia da natureza. Então, a filosofia, por quê? E você deve estar dizendo, por que a filosofia? Porque a filosofia ela é mãe de todas as ciências, tá? Vocês já devem ter tido aula com o pessoal de filosofia sobre isso. Então, Aristóteles, por exemplo, é o maior cientista que o mundo já teve. Então, no século XIX, essa parcelarização da ciência, esse esquartejamento da ciência, vai fazer com que a filosofia seja colocada de lado, seja neutralizada e seja colocada como uma área isolada, e aí a física, a química, a biologia, a matemática, a álgebra, a geometria, enfim, sejam áreas isoladas também. Então, era muito comum nessa época você ter a existência de intelectuais universais, que é aquela galera que estudava física, estudava matemática, estudava literatura, estudava gramática, estudava todas as matérias do mundo, porque não havia essa separação tão grande entre as ciências. Karl Marx, por exemplo, que era um filósofo, o grande passatempo dele, os biógrafos sustentam essa ideia, o grande passatempo de Marx era ficar fazendo conta de matemática e tal. Hoje, se você for ver um filósofo que faz conta, é quase que uma raridade. Hoje tem até aquelas brincadeiras, fulaninho é de humanas, fulaninho é de exatas, fulaninho é de natureza. Essa é uma divisão que vai começar a ser formulada no século XIX com a separação cada vez maior e o isolamento cada vez maior dessas ciências. Então, ao lado da ideia de ciência, você também tem a ideia de progresso.
Como é que essa ideia de progresso ela vai ser externalizada? Gente, teve uma questão, não foi uma questão do Enem, foi agora eu quero lembrar qual foi o vestibular, que falou sobre eu acho até que eu tô com essa questão aqui aberta. Não, eu fechei. Que é sobre as exposições científicas. Isso é muito interessante, gente. Veja, não adianta eu ter essa ciência guardada, eu ter essa produção de tecnologia guardada se eu não posso mostrar para o mundo. É daí que data as primeiras exposições, tanto de arte, quanto também as exposições científicas. Então era muito comum em Paris, em Londres, no século XIX, a exposição de inovações tecnológicas. É parecido com os grêmios e os prêmios hoje científicos, né? Então, fulaninho ganhou o prêmio Nobel em Química. Então era basicamente esses prêmios nobres da época. Isso ocorria com muita frequência. Foi até uma questão que caiu em um desses vestibulares. Bom, essa aqui, deixa eu ver. Bom, essa aqui foi a primeira parte da aula sobre doutrinas. E espero que vocês tenham entendido. Essa ideia de ciência, gente, ela foi, só pra gente, deixa eu voltar aqui rapidinho. Essa ideia do cientificismo, ele começou a ser criticado pela filosofia, ele já estava sendo criticado pelo Nietzsche, pelo Marx e pelo Freud um pouquinho. Mas é só a partir do século XX mesmo que a sociedade vai começar a olhar com certa desconfiança esse progresso científico. Por quê? O século XX vai protagonizar, né, vai testemunhar duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Essas duas guerras mundiais vão começar a pôr em dúvida esse avanço tecnológico. Isso é muito interessante. Veja, no século XIX, muitas das pessoas, inclusive trabalhadores, pensavam que a ciência, o progresso é sinônimo de benevolência. É sinônimo de algo bom, algo benéfico. No século XX e XXI, há uma inversão, não total, mas uma inversão de como é que a ciência vai começar a ser vista. Hoje em dia, por exemplo, no século XXI, quando a gente vê robôs sendo criados, muitas vezes a gente olha esse progresso com uma certa desconfiança. Então, a gente fica se perguntando, olha, isso aqui pode causar morte de pessoas, enfim, muitos desses robôs são programados para guerrear, por exemplo. Então, as sociedades pós Segunda Guerra vão começar a criticar o cientificismo, vão começar a criticar essa ideia de progresso a todo custo. Então, bom, aqui a gente finaliza a primeira parte da aula sobre doutrinas e no segundo momento a gente vai abordar aqui as doutrinas revolucionárias, as doutrinas socialistas, comunistas e anarquistas, tá bom?